Graça e paz, meus queridos. E aí, vocês estão bem? Tá tudo certo? Eu espero que você esteja bem, que você esteja aí passando um tempo legal aí na quarentena, né? Obedecendo às autoridades, aproveitando para aprofundar suas raízes no Senhor, em nome de Jesus, né? Olha, é um tempo de você ler bastante, aprofundar-se no estudo da palavra de Deus, orar mais, né? Já que não dá para visitar os irmãos, escrever um texto no WhatsApp, mostrando a saudade que você tem dela, né? Em nome de Jesus, vamos aproveitar esse tempo para crescer, tá bom, queridos? Eu queria convidar você para a gente ler um texto da palavra hoje, e nós vamos ler um texto lá de Efésios, capítulo de número 6. Esse texto, ele é um texto sempre presente, né? E o apóstolo Paulo, eu quero ler com você os versículos 11 até o versículo de número 13. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, diz ele, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Na versão da Bíblia atualizada, diz permanecer inabaláveis. Amém? Vamos juntos orar. Pai, nós exaltamos o nome da Tua glória. Nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é muito bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. E nessa hora, Deus, nós chamamos a presença linda da pessoa preciosa do Espírito Santo para trazer luz a essa palavra, para trazer revelação. Mostra-nos, ensina-nos, Pai, a Tua palavra, revela-nos a Tua palavra, faz-nos ver as profundezas da Tua lei, da Tua verdade. Senhor, a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, papaizinho, nessa tarde, Senhor, nós queremos ser livres de toda cadeia, de toda prisão, de toda amarra, Senhor, de toda algema que porventura queira nos prender. Nós queremos, Senhor, te adorar pelo poder que foi dado à Tua palavra, palavra especial, palavra poderosa, palavra gloriosa. Instrua, Deus, nessa tarde as nossas vidas, abra os nossos olhos para que possamos ver as profundezas da Tua lei. Nós nos rendemos a Ti, nós clamamos a Tua vida, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Gente, hoje eu queria conversar com você sobre quando o dia mal bate a nossa porta. Quando o dia mal bate a nossa porta. Eu não sei você, mas eu já passei dias maus. E muito difícil você não ter passado um dia mal na sua vida, né? Um dia mal pode ser uma notícia ruim que você recebe. Quando você chegar no seu trabalho e, por exemplo, o seu patrão chega e diz assim: olha, infelizmente você não vai poder mais permanecer nesse trabalho, nós vamos ter que demitir você. Então, o dia mal chegou, né? Ou quando alguém chega com uma notícia de uma pessoa da família, ou um amigo, uma pessoa muito querida faleceu, o dia mal chegou, né? Quando alguém vem com a notícia, por exemplo, de que o seu filho está dando trabalho na escola, né? Porque está se envolvendo com companhias más, para o pai esse dia mal chega naquele momento. E quando você, por alguma má aventura,
os seus recursos se esvaem financeiros, né? E quando você dá por si, você está com o seu nome no Serasa, no SPC e o endividado no banco e, né, no comércio e um dia mau chegou. E nós estamos vivendo, meus filhos, em dias maus, né? O dia mau talvez tenha batido a nossa porta. Não que ele tenha entrado, mas ele tem batido a nossa porta. Ele tem se mostrado algo que era tão longe, né? No começo do ano, quando estávamos ouvindo as primeiras notícias sobre o coronavírus, e de repente esse trem chegou na nossa cidade, né? Aqui no interior, 600 e poucos quilômetros da capital. Então, o dia mau chega para nós, né? Não que eu seja um profeta do caos, não que eu deseje isso, não que eu propale, que eu profetize isso, não, querido. O apóstolo Paulo, ele diz para que nós possamos resistir no dia mau. Então o dia mau ele chega. Em outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por que ele diz para nós sermos firmes? Senão porque alguém pode, no decorrer da caminhada, ser desleixado e tal, por causa das circunstâncias que são adversas, né? Alguém que pode se desanimar. O escritor aos Hebreus, ele diz: vocês não resistiram ainda até o sangue, vocês já esqueceram da exortação que a palavra de Deus faz convosco, né? Então, o resistir até o sangue é resistir até a morte, é resistir até o fim. Por que ele fala isso? Porque o povo naquela época, eles estavam enfrentando uma perseguição muito violenta, uma perseguição cruenta, né? Muitas pessoas estavam sendo mortas nos coliseus da vida, nos grandes circos, promovidos lá pelos governadores romanos, né? Então, algumas pessoas estavam tentadas a voltar atrás da sua fé, por causa do dia mau, por causa da adversidade, por causa do problema, por causa da crise. E o escritor, ele diz assim: vocês ainda não resistiram até o sangue, né? E quantas vezes, meus queridos, diante de ameaças, diante de insegurança, diante do medo, né? Que essas notícias aí que se avolumam dia após dia, elas infligem sobre nós. E quantas vezes nós paralisamos, nós paramos, nós nos acovardamos, né? Então é tempo hoje de nós refletirmos nessa palavra. O dia mau pode chegar? Sim, ele pode chegar. Pastor, quando vai ser? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui a 30 anos, não sei. Mas o dia mau, de vez em quando, ele nos visita. E o que eu quero conversar com você é: qual é a nossa reação diante do dia mau? Quando o dia mau bate a nossa porta, qual é a nossa reação? Eu alistei aqui pelo menos 4 reações que nós podemos ter diante dessa visita do dia mau, vamos dizer assim. A primeira delas é a seguinte: quando o dia mau vem, algumas pessoas, elas precisam achar um culpado. Alguém fez alguma coisa errada para esse trem estar aí, né? Então, cogita-se aí de um levante, né, do governo chinês para manipular toda essa situação e para expandir o seu domínio, o seu governo, enfim, né? O que está acontecendo? Achamos um culpado. Quem é o culpado? É o governo chinês, né? Quem é o culpado?
sei lá, é o Bolsonaro. Quem é o culpado? Não é o Dória que é o culpado. Quem é o culpado é meu pai. Quem é o culpado é a minha mãe. É o meu filho que é o culpado. Enfim, gente, quando o dia mau bate à porta, na nossa porta, a tendência natural nossa é achar um culpado, né? 1 Samuel, capítulo 30, narra a história de Davi quando ele chega a Ziclag, depois de deixar as fileiras dos exércitos dos filisteus, e ele encontra a cidade queimada a fogo. Todas as pessoas que estavam na cidade foram levadas como despojo de guerra, né? Inclusive as 2 mulheres de Davi. E filhos daqueles homens que estavam com Davi, cerca de 600 homens, formavam o bando dele, vamos dizer assim, né? E, gente, não tinha ninguém na cidade. A cidade estava queimada. Quando aqueles homens chegam para ver, né, os filhos, as esposas e tal, e encontram a cidade deserta, queimada, eles se angustiam tanto. A Bíblia diz que eles choraram até mais não haver força neles para chorar. E aí, o versículo 6 do capítulo 30 fala assim, que Davi muito se angustiou. Por quê? Porque os homens falaram em apedrejá-lo. Afinal de contas, na visão daqueles 600 homens, quem era o culpado por tudo aquilo acontecer? Era Davi. Ele que era o líder, né? Ele devia morrer. Imaginem vocês, né, a pressão que foi exercida sobre a vida de Davi naquela circunstância. Então, temos que achar um culpado. E quantas vezes, meus queridos, a gente age dessa maneira? Não, tem que... fulano, ciclano. Não, querido, não. Vamos parar de querer colocar a culpa em outra pessoa, né? Por que não deu certo? Por que parou? Por que eu fui demitido? Por que aconteceu isso comigo? Então, eu e você, nós precisamos parar de tentar achar um culpado para o dia mau, né? Quando o dia mau bate à nossa porta. Em nome de Jesus, nós precisamos parar com isso, né? Quem é o culpado? É o professor, é o diretor, é o funcionário, é o patrão, Quem é o culpado? É tempo de nós assumirmos a nossa responsabilidade e entendermos que a crise, em muitas situações, ela vem para que possamos ter experiências poderosas com o nosso Deus. Nós precisamos entender isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo de número 5, quero ler com você. A palavra do Senhor diz assim, e não somente isso, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que a tribulação vai gerar no final? Vai gerar esperança, vai gerar experiência. Eu e você, nós precisamos ter essa concepção. Nós não podemos ficar durante a nossa vida inteira tentando achar o culpado para algo que deu errado na nossa vida. Se o dia mal bateu à nossa porta, né? Vamos olhar para um outro lado, vamos olhar de um outro prisma, vamos ver e pensar que Deus está querendo nos promover, tá? Em nome de Jesus. A outra atividade, ou a outra coisa que nós podemos fazer diante de um momento de crise, a primeira delas é tentar achar um culpado, a segunda é recuar. Então eu vejo o inimigo se levantou, eu vejo a adversidade que se levantou, eu vejo a tribulação, né, que está batendo a porta. O dia mau chegou, e agora? Eu vou correr para longe? Não tem jeito de correr para longe. Deixa eu dizer algo para você. Recuar, meus queridos, não deve ser a opção a ser seguida. Ela é uma opção, mas nós não podemos assinalar essa opção. Nós não podemos, em hipótese alguma, recuar. Porque
que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque quando o povo de Israel foi para espiar a terra prometida, foram 12 homens, né? Moisés os envia, e 10 homens voltam com um relatório negativo da terra. Disseram assim: olha, a terra é até boa mesmo, sabe? Produz aqui, eles levaram do fruto da terra. Só que, disseram eles, lá tem gigantes. E nós éramos aos olhos dos gigantes como gafanhotos. E nós olhamos e vimos os gigantes como gigantes mesmo. Não tem jeito, nós não vamos conseguir entrar. E aqueles 10 homens, eles inflamaram a congregação do povo todinha. Todinha. Por quê? Porque toda a congregação desandou a chorar e a dizer: puxa vida, será que não tinha sepulcro lá no Egito? Né? Quem dera a gente tivesse morrido lá. E aí eles dizem assim, capítulo 14 de Números, eles dizem assim: vamos levantar um líder e vamos voltar para o Egito. Quando eles dizem isso, a Bíblia diz no versículo 5 que Moisés e Arão, eles caem prostrados diante do Senhor e eles começam a orar e interceder pelo povo, né? Embora Josué e Caleb tenham se levantado em defesa de Deus, em defesa de Moisés, em defesa de Arão, toda aquela congregação se levanta e começa a murmurar. E eles estão tão enfesados, né? tão furiosos, que quando o Caleb se levanta para falar bem da terra, eles falam assim: nós vamos apedrejar você. E naquele momento então a glória de Deus aparece. Aqueles homens, 10 espias que entraram na terra prometida e foram lá espiar, colheram do fruto da terra, levaram para lá, mas infamaram a terra. A Bíblia diz que eles morreram imediatamente. E toda a congregação do povo de Israel que voltou, ou que tentou voltar atrás, em Atos diz que no coração eles voltaram atrás, toda essa congregação pereceu do deserto durante 40 anos que eles peregrinaram nas terras desérticas. Toda aquela gente morreu, não entrou na terra prometida. Então, gente, recuar não é uma opção para nós. Pode ser uma opção para o mundo, pode ser uma opção para uma pessoa que não tem intimidade com Deus, que não conhece Deus. Mas para mim e para você não é. Nós não vamos recuar, nós não podemos recuar. Deus falou assim: pelo caminho que vocês vieram, vocês nunca mais vão voltar. E quando eles instituem então, ou tentam lucubrar um plano para voltar para lá, eles morrem. Olha só, um outro exemplo de pessoas que voltaram. Lembra de Jesus? Uma multidão estava seguindo Jesus, tal, toda animada. Mas quando Jesus diz assim: vocês precisam estabelecer uma aliança comigo, né? Que Jesus usou uma palavra forte: vocês precisam comer da minha carne e beber, né? Com isso Jesus apenas estava dizendo: vocês precisam estar em aliança comigo. O que aconteceu? A Bíblia diz que muitos se escandalizaram e não seguiam mais Jesus, voltaram atrás. Eles disseram: esse discurso é muito difícil de ouvir. E a partir daquele momento deixaram de seguir Jesus, né? Essa história está registrada em João capítulo 6, versículos 60 e 66. Um outro texto que fala de alguém que voltou, né? Estou citando só alguns exemplos. A palavra de Deus fala de Demas, né? Demas era um discípulo de Paulo. Só que num determinado momento da vida, o Demas, ele desistiu da carreira, ele parou, ele não foi mais para frente, ele decidiu voltar para trás, né? A palavra de Deus diz assim, que Demas desamparou o apóstolo Paulo amando o presente século, né? Então o Demas voltou atrás. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 10 fala sobre essa história, né? Então, mas para mim e para você, meus queridos, nós não podemos voltar atrás, não podemos. Nós fomos chamados para prosseguir, nós fomos chamados para avançar. Bom, quando nós falamos, então, veja bem, temos quatro opções, né? A primeira é tentar achar um culpado, a segunda é voltar,
A terceira, gente, é parar. A terceira é parar. E quando eu falo de parar, tem duas situações. A primeira ela é interessante, ela é boa, né? A palavra de Deus, ela fala em primeiro livro das Crônicas, o capítulo 11, vai falar dos valentes de Davi. E quando eles estão numa batalha, a Bíblia diz que o povo, o exército que estava com Davi, começa a recuar. Eles começam a correr, eles começam a ir embora. Só que havia um campo de cevada naquele lugar. E 2 homens, eles se levantam e eles mantêm a sua posição. Enquanto todos os outros desandam, correndo embora, voltando, né? O Davi e um camarada chamado Eleazar, eles plantam o pé naquele território, num campo de cevada, e eles derrotam mais de 300 filisteus. Os filisteus não conseguem romper, né, e invadir aquele campo de cevada, porque 2 homens mantêm a sua posição. Tá? Essa é uma manutenção, vamos dizer assim, saudável, boa, né? Quando você planta o pé no lugar e que você conquistou e você diz assim: daqui eu não saio, né? Eu vou defender esse território até o fim. Isso é bom. Agora, tem uma outra parada que é prejudicial. Porque quando a gente lê a história do povo de Israel, Números capítulo 25, a Bíblia diz assim, que Israel deteve-se em Sitim, né? Essa cidade chamada Sitim, esse território, esse lugar que o povo de Israel permaneceu, ficou além da conta, ele acabou gerando 24.000 mortes do povo de Israel. Por quê? Porque os midianitas, né, instigados por Balaão, eles começam a fazer com que os filhos de Israel participem dos seus cultos idólatras, através de atos imorais e sacrifícios aos deuses deles lá, enfim. Então, o que aconteceu naquela ocasião? A permanência do povo, a estagnação do povo naquele lugar gerou uma verdadeira derrota para eles, tá? Então, dentro de uma perspectiva de defesa de um território, quando eu planto o meu pé e eu digo, daqui ninguém me tira, porque Deus me deu esse lugar, isso é saudável. Agora, permanecer no lugar, né, de maneira frouxa, sem compromisso, sem dedicação, sem uma gana de ir à frente, isso é prejudicial, gente. Vai gerar problema, né? Porque o dia mal bateu a minha porta. Então, se eu parei, se eu estagnei, né, eu tô paralisado por causa do medo, isso não é bom. Isso não é bom. Então, deixa eu dizer para você a última coisa. Então, eu posso tentar achar um culpado, eu posso voltar atrás, né? No nosso caso, nós não podemos voltar atrás. Eu posso ficar parado, ou então eu vou avançar. Eu vou partir para cima, né? Então, veja bem, você precisa, nós precisamos partir para cima. Quando o dia mal bate a nossa porta, nós não podemos ficar acuados, nós não podemos voltar atrás, nós precisamos partir para cima, nós precisamos seguir adiante. Nós não fomos chamados para ficar parados, nós não fomos chamados para recuar diante do desafio, diante do dia mal que se nos apresenta. Meus amados, nós precisamos romper, nós precisamos ir adiante.
E eu quero só rapidamente citar alguns exemplos de pessoas que romperam, de pessoas que no dia mau, quando o dia mau veio, eles partiram para cima, né? Eles não ficaram parados, não ficaram apáticos, não ficaram, paralisados pelo medo, não. Jonatas é um exemplo. Quando o Saul, né, e todo o seu pequeno exército estava morrendo de medo, acuado, né, paralisado debaixo de uma tamargueira, tomando tereré, mas com muito medo por causa das guarnições dos filisteus que entraram na terra de Israel para roubar Israel. O Jonatas e o escudeiro dele, eles dizem assim: nós vamos partir para cima. Então, Jonatas é o exemplo de uma pessoa que não para, que na hora da ameaça, que a guarnição vem para roubar o povo, ele diz: não vai entrar aqui. É momento de crise que eles estão vivendo, né? Os filisteus eram o povo muito bem desenvolvido, eles já tinham desenvolvido a metalurgia, eles tinham carros de guerra, eles tinham um exército enorme de 30 mil cavalos, carros, né? Uma infantaria muito poderosa. Mas Jonatas e o seu escudeiro, apenas 2 homens, eles disseram assim: porque para com o Senhor não importa se ele vai agir com muitos ou com poucos, Deus vai agir. Quem sabe o Senhor age por nós nesse dia. E Deus fez algo extraordinário, meu Pai do céu, algo maravilhoso aconteceu naquela ocasião. Por quê? Porque Jonatas não ficou paralisado por causa do medo, da ansiedade, da insegurança, da incerteza diante de ameaças que vinham de fora dos filisteus. Ele partiu para cima. Quer ver um outro exemplo? É o exemplo de Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele estava perseguindo o exército dos midianitas e dos povos do Oriente que tinham vindo contra ele. Capítulo 7 e 8 de Juízes, né? E o capítulo 8 diz que o Gideão, ele está perseguindo o povo dos midianitas. Só que ele estava cansado. Tem um versículo que eu acho muito interessante. Ele diz assim: eles estavam cansados, mas ainda perseguindo. Ei, meu querido, deixa eu dizer algo para você, em nome de Jesus, né? O Gideão, ele tinha tudo para se acovardar, ficar com medo, porque ele tinha 300 homens no seu exército, enquanto que do outro lado tinha 135 mil, né? Mas ele não se acovardou. O Senhor disse: eu vou estar com você, Gideão, pode ficar tranquilo. E Gideão, então, ele parte para cima, e mesmo cansado, após uma noite e meio dia de batalha, né, 12 horas lutando de maneira ininterrupta, ele ainda vai atrás e ele persegue até destruir de maneira cabal todos os seus inimigos. Ele não ficou acuado, né? Ele partiu para cima. Estevão é um exemplo, queridos, maravilhoso, de uma pessoa que diante na iminência da morte, os caras já com pedras nas mãos, nós vamos pegar, arrastaram ele, mas ele continuou dizendo: vocês são pessoas incircuncisas de coração. Diante das ameaças daqueles homens corruptos, malignos, Estevão não parou, ele continuou falando, e no fim, Deus fez algo tão lindo com ele, que a Bíblia diz que ele olhou para o céu e ele viu o céu aberto, a glória de Deus e o Filho de Deus em pé ao lado direito de Deus. Meu Pai do céu, que coisa esplêndida! Por quê? Porque ele não parou, ele não se acovardou, ele não voltou atrás, ele não foi movido pelo medo, ele foi movido pela sua confiança e pela sua segurança no Senhor. O apóstolo Paulo, queridos, quantas vezes o apóstolo Paulo foi perseguido. Uma vez a Bíblia diz que ele foi apedrejado, capítulo 14 de Atos, ele foi apedrejado, né? As pessoas arrastaram o Paulo como morto para fora da cidade. E lá os discípulos estavam lá, se reuniram em torno dele, e de repente o apóstolo Paulo se levanta, né? Ele tinha tudo para dizer assim: olha, não vou mais seguir esse Jesus não, o que é isso? Só me dá dor de cabeça, só me dá pedrada, né? Não quero mais isso não, vou parar, eu vou voltar atrás, eu vou seguir de novo ao judaísmo.
Mas o apóstolo Paulo, ele tinha um encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele conhecia o seu mestre. O apóstolo Paulo, ele tinha um fogo queimando dentro dele, e ele parte para cima, e ele vai em frente, né? E nós vamos prender você, não importa. E ele diz assim, quando o povo da cidade de Mileto, os anciãos de Éfeso estão naquele lugar, e eles falam assim: olha, Paulo, eles vão prender você lá. E ele diz assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão chorando, vocês estão magoando meu coração. Eu estou pronto a não só ser preso em Jerusalém, mas eu estou pronto a morrer por causa de Cristo, porque em nada tenho a minha vida por preciosa, com quanto que cumpre em mim a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Nada parou este homem, né? A ameaça do dia mau: olha, você vai ser preso, você vai ser morto, não importa. Ele continuou firme. O apóstolo João, nós já falamos de João. Há quantas ameaças? Você vai para a ilha de Patmos, João, não tem problema não, eu vou ganhar todo mundo para Jesus naquele lugar. Olha, você vai morrer lá, você não importa. Naquele lugar onde tem serpentes e escorpiões, eu vou pisar as serpentes, eu vou pisar os escorpiões, porque Deus está comigo. Ele vai para frente, ele vai para cima, ele é ousado, ele é guerrido, né? E, meus queridos, essa é a nossa função. E a nossa reação, deve ser a nossa reação diante do momento do dia mau que vem bater a nossa porta. Meus queridos, eu deixei para falar para vocês no final de Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior. Se Jonatas partiu para cima, Gideão, Estevão, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Jesus é o nosso exemplo maior. A palavra de Deus diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou as afrontas, ele suportou as dificuldades, sabe? Ele suportou a cruz. A cruz estava diante dele. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele não recuou, ele partiu para frente, ele foi em frente. E quando algumas mulheres estavam chorando ao lado dele, quando ele estava naquela via dolorosa, ele diz assim: mulheres, não chorem por mim não, chora pelo filho de vocês, sabe? Porque eu estou indo, é minha meta, é o meu alvo, eu vou chegar ao fim disso, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você e eu, nós vamos ser como Jesus, nós não vamos parar, nós vamos partir para frente, nós vamos partir para cima, em nome de Jesus. Agora, preste atenção numa coisa, um detalhe que nós precisamos ver, meus queridos. Qual é o detalhe? Que para nós avançarmos, para nós partirmos para frente, nós precisamos estar munidos com toda a armadura de Deus. O texto que nós lemos em Efésios, ele diz que nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Isso significa que nós não podemos deixar nenhuma peça dela para trás. Não podemos, né? Nós precisamos colocar o capacete da salvação, precisamos vestir a couraça da justiça, nós precisamos, vestir o cinturão da verdade, calçar os nossos pés na proclamação do evangelho da paz. Nós precisamos também tomar o escudo da fé, com o qual nós vamos apagar os dardos inflamados do diabo. E nós precisamos ter em nossas mãos a espada do Espírito. Perceba que a espada do Espírito, gente, dentre todas essas armaduras, dessas peças da armadura, a espada é a única arma de ataque. Ela também serve para defender, mas é a arma de ataque, é a arma com a qual você vai enfrentar o inimigo e você vai partir para frente, né? E a palavra de Deus é a espada do Espírito. Eu e você precisamos ganhar novos territórios, nós precisamos conquistar novos territórios. Como é que a gente vai fazer isso?
A gente vai fazer isso através da palavra de Deus, munidos da palavra. Nós não vamos fazer isso baseados naquilo que alguém falou, que o fulano falou, que o cicrano falou. Não, é naquilo que Jesus falou, naquilo que a palavra de Deus diz. É a partir da palavra que nós vamos ter a vitória. Jesus já conquistou para nós. Na cruz ele disse: tudo está consumado. Tudo está consumado. E se Jesus disse que tudo está consumado, toda a obra da redenção já foi feita. Tudo aquilo que Deus queria que nós tivéssemos em mãos para vencer as batalhas que se nos apresentam no decorrer da nossa vida. Então, meu querido, se Jesus venceu, já está tudo na nossa mão. Vamos partir para frente, vamos partir para cima, em nome de Jesus. E eu queria agora repartir com vocês algumas instruções. Umas instruções que vão nos estimular, né, na palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para você nesse quesito é que, ainda que passemos pelo dia mau, nós precisamos nos lembrar que todas as coisas eram bem. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Agora, é muito difícil a gente, como humano, entender que, por exemplo, vamos citar aqui, uma demissão de um serviço é para o nosso bem. Há uma situação, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema na família, que essa coisa possa, no final, ser revertido para o nosso bem. Nós não entendemos. Mas Deus, Ele tem as maneiras de nos tratar, de tratar o nosso caráter. Ele sabe como nos alinhar, mesmo em situações que Deus não planejou para nós. Deus não projetou desgraça para nós, é verdade. Às vezes nós entramos nas situações difíceis por causa de uma plantação errada que a gente fez, ou o inimigo arma uma cilada e a gente acaba caindo nessa cilada. Enfim, a gente está passando por um tempo difícil, de calamidade, de tal. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar graças a Deus, porque isso também vai ser usado pelo Senhor para a glória dEle, para o nosso bem. Nós precisamos crer nisso, né? A Bíblia diz que eles apertaram os irmãos de José, venderam José aos midianitas e a um outro povo lá. E a palavra de Deus diz que eles apertaram os pés de José com grilhões. Ele foi vendido como escravo. Mas no final de tudo, quando os irmãos de José se arrependem e se restauram a comunhão com ele, a Bíblia diz assim, que ele diz: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Então Deus é o Deus que faz isso. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, meus amados, que mesmo em meio às crises, Deus já preparou para nós uma mesa no meio do deserto. No meio do deserto, no meio do caos, Deus tem uma mesa preparada para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus que prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Meu Deus, quando o inimigo se levanta, quando o dia mal chega, quando o dia mal bate a nossa porta, nós precisamos saber e ter a convicção de que Deus já preparou para nós uma mesa linda, uma mesa gloriosa no meio do deserto. A Bíblia diz que Jesus estava naquele lugar, né, sendo tentado pelo inimigo. Depois de 40 dias, ele estava com muita fome. E Satanás disse assim: transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus venceu o inimigo através da palavra, em mais algumas circunstâncias. E a palavra de Deus, ela diz que depois vieram anjos e serviram Jesus.
Ei, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, nós vamos nos recusar a comer o pão de pedras que o inimigo propôs para nós, porque nós vamos comer o manjar que Deus preparou para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você quer ver uma outra coisa que eu preciso aprender com você? No meio do deserto, Deus vai preparar uma mesa. É uma outra ocasião. A Bíblia diz que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, né? E quando ele entra numa terra desértica, e vem homens que Deus toca o coração deles, e eles vêm e trazem para Davi. Eles trazem pão, eles trazem carne, eles trazem mel, eles trazem camas, para que eles possam descansar, para que eles possam se alimentar, para que eles possam comer. É no deserto, é quando Davi estava enfrentando talvez a pior crise da vida dele. Porque, gente, vamos ser sinceros, né? A gente ser perseguido por um inimigo que não tem nada a ver com a gente, é uma coisa, é um amalequita, é o edomita, é o filisteu, é o sidônio, é o sírio, né, o assírio, não importa, sabe? Davi enfrentou todas essas batalhas, em todas elas ele foi vencedor. Agora, um próprio filho se levantar contra a vida do pai, eu não sei você, mas para mim isso é crise terrível. O dia mal bateu a porta de Davi, mas Deus preservou Davi, Deus cuidou de Davi em todos os momentos. No momento de maior crise para nós, meus amados, a palavra de Deus diz que nascerá o sol da justiça, e ele vai trazer salvação debaixo das suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Em nome de Jesus, meu querido, eu quero declarar isso para a nossa vida. A crise bateu a nossa porta, a dificuldade veio, o dia mal veio. Quando vier, se vier, o dia que vier, eu saberei, eu terei a convicção de que eu temo ao Senhor, e portanto para mim que temo ao Senhor, nascerá o sol da justiça, e ele vai trazer salvação debaixo das suas asas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E deixa eu dizer alguma coisa mais para você. No dia mau, quando a crise bate a porta e as circunstâncias adversas se levantam, eu quero declarar, querido, que a mesma pedra espiritual que seguiu o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos, fornecendo água viva para eles todos os dias, sem faltar nenhum, essa mesma pedra está comigo. Ela é Cristo Jesus, e a palavra de Deus diz que aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. O Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana, disse isso. E diz mais, capítulo 7 de João, o versículo 39, a palavra de Deus diz que ele disse isso do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque até então o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A palavra de Deus diz que no último dia o Senhor levantou a sua voz e ele disse: você tem sede, vem a mim e beba, e aquele que beber da água que eu lhe der, essa água vai se tornar uma fonte de água viva na vida dele. A palavra de Deus diz que se nós cremos, como diz a Escritura, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Deixa eu dizer algo para você, meu querido, em nome de Jesus. O dia mau pode chegar, ele chega para um e ele chega para outro, mas quando nós estivermos passando num momento de dificuldade, nós não só seremos saciados pela água viva, como também a água viva dentro de nós se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna, e ela atingirá pessoas que ao nosso lado estão morrendo de sede. Nós vamos ajudar as pessoas, porque
Nós não somos o Espírito Santo, mas nós temos o Espírito Santo. Nós não somos Jesus, mas Jesus está em nosso coração, está ao nosso lado, e Ele, através de nós, vai fazer uma obra gloriosa nas pessoas que estão vivendo em crise ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, querido, eu quero declarar que no tempo da adversidade, no tempo do dia mau, se o dia mau bater, quando ele bater, nós não vamos tirar os olhos do Senhor, nossos olhos vão estar fitos no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não vai permitir que os meus pés vacilem, não dormita aquele que me guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. A palavra de Deus diz: a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas para as mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para as mãos do Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós, até que tenha misericórdia de nós. Nossos olhos estão postos no Senhor. No momento da crise, nós vamos ser igual Pedro, né? Em nome de Jesus, permaneceu olhando para o Senhor e ele andou sobre as águas. Nós não vamos ser como Pedro, no momento que ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para as circunstâncias contrárias que estavam ao redor dele, como o vento e a força das águas. Nós vamos permanecer firmes e nós vamos caminhar sobre as águas, nós vamos caminhar sobre a palavra. Deus vai fazer milagres na nossa vida, Deus vai fazer milagres na sua vida, em nome de Jesus. Em tempos de crise, como não faltou pão aos filhos de Israel durante 40 anos no deserto, da mesma maneira nós seremos saciados com o pão do céu, porque a Bíblia diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E da boca do Senhor está saindo uma palavra hoje, da boca do Senhor está saindo uma palavra viva, e ela vai atingir o seu coração. Não vai ter problema na sua vida que você não possa suportar. Você vai passar por ele, vai cantar a vitória do Senhor em nome de Jesus. E eu quero concluir nessa noite, meu querido, e eu quero dizer para você que durante o ministério terreno de Jesus com os seus discípulos, em algumas ocasiões, em pelo menos 2 ocasiões, o Senhor Jesus estava no mar com os discípulos, né? Em uma ocasião, na outra ele não estava. E ele na primeira ocasião ele estava dormindo no barco. E ele disse: passemos para o outro lado. E eles foram. Só que no meio do caminho, no meio da travessia, desandou uma tempestade muito violenta. A força das ondas, estavam passando por cima do barco. Até aquelas pessoas que eram acostumadas com o mar estavam apavoradas naquela situação, né? A crise tinha batido a porta, o dia mau tinha chegado para os discípulos. Enquanto isso, Jesus estava dormindo. E quando os discípulos, então, apavorados, chamam Jesus, a Bíblia diz que Jesus levanta, repreende os discípulos, fala: puxa vida, por que vocês são homens de tão pouca fé, né? E a palavra de Deus diz que Jesus repreende o vento, repreende as ondas, o mar se aquieta e eles chegam ao outro lado. Eles chegam ao lugar que era destino deles. Em uma outra situação, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, ele compele os seus discípulos a passar para um outro lado do mar, enquanto ele vai orar. E os discípulos estão passando, e no meio da travessia, quando eles já estavam bem mar adentro, de novo um vento muito forte, muito violento se abate sobre a vida deles, e o barco ele começa a se encher de água. Os discípulos estão apavorados de novo, né? Porque eles não sabem mais o que fazer. E a palavra de Deus diz que Jesus viu que eles estavam em dificuldade. E Jesus se aproximou deles. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu, né? E os discípulos então recebem Jesus no barco.
o mar se aquieta, o vento também passa e eles chegam ao lugar que era destino deles. E eu quero concluir nessa noite dizendo para você que, ainda que haja um tempo de crise, ainda que em algum dia o dia mau bata a sua porta, em nome de Jesus, eu quero declarar que você não vai perecer, você não vai parar, você não vai ficar estagnado, você não vai voltar atrás, você não vai ficar procurando achar o culpado de toda a história, mas você vai avançar, né? Em nome de Jesus eu quero profetizar que durante esse tempo de quarentena, que durante esses dias de tanta insegurança no mundo, de notícias más, de circunstâncias assim assustadoras, eu quero declarar, meu amado, que nós vamos ajustar as nossas velas e nós vamos navegar por territórios que nós nunca tínhamos navegado antes. Nós vamos conquistar espaços novos, nós vamos progredir. Você vai progredir, você vai romper, você vai caminhar, você vai atingir novos territórios e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Mesmo que a crise bata a porta, mesmo que o dia mau chegue, mesmo que as notícias más, cheguem para nós não vamos, ser vencidos pela insegurança. Pelo contrário, nós vamos ter em nós aquela palavra que diz que Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu o espírito de ousadia, de destemor, de coragem. É esse espírito que eu ministro sobre a sua vida hoje, meu amado. Tome posse dessa vitória, parta para cima, vai em frente em nome de Jesus. Não fique com medo, não se deixe vencer e abater pelo medo. Busque ao Senhor, estabeleça, reconecte-se com Deus, volte-se para Ele com todo o seu coração e vá em frente, rompa, cresça, progrida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus filhos? Eu quero orar por vocês agora, nesse tempo. Talvez você já tenha recebido alguma notícia e essa notícia mexeu com a sua estrutura. Talvez você já tenha recebido algum telefonema, talvez cogita-se alguma coisa que tira o seu norte e você recebeu um diagnóstico do médico e o médico falou que você está com uma doença ruim, não é legal, isso gerou um estresse tão grande em você. É medo traz pavor e o pavor paralisa a gente. Talvez hoje você está paralisado e talvez você até pensou em voltar atrás, talvez você até pensou em voltar para o mundo. Talvez as coisas estão tão difíceis para você que você diz assim: puxa vida, quando eu estava lá no mundo não tinha esses problemas todos não, e eu acho que eu vou voltar, não dá a pena esse negócio de ser crente, não. Ei, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, para com esse pensamento bobo, em nome de Jesus. Esse é um pensamento que não vem de Deus, e eu quero declarar que você vai permanecer firme e a vitória já é sua, em nome de Jesus. Amém? Pai, nessa tarde nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso guia, porque o Senhor é a nossa fortaleza, porque o Senhor é aquele que colocou-se ao nosso lado como um valente terrível. O Senhor é aquele que preparou uma mesa para Davi no deserto. O Senhor é aquele que supriu com maná, com água fresca, todos os dias o povo de Israel durante 40 anos, sem faltar um dia sequer.
Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é aquele que, Senhor, preparou uma mesa, Senhor, para Jesus no momento da maior dificuldade dele, lá naquelas tentações terríveis que ele enfrentou. Eu quero te adorar, Deus, porque Jesus não se apavorou, ele não comeu pão de pedra, ele comeu os manjares de Deus. Ah, Senhor, eu quero te adorar nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Eu quero clamar a tua direção, Senhor, eu quero clamar a tua força sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Eu quero profetizar sobre a vida dele a tua graça. Eu quero declarar, Deus, que quando e se porventura o dia mau bater a porta com maior ou menor intensidade, meu Deus, que o Senhor possa vir sobre o meu querido, sobre a minha querida, e que ele saiba que o Senhor é por ele, que o Senhor não o abandona, que o Senhor é o Deus que supre, que o Senhor é o Deus que guarda, que o Senhor é o Deus que protege, que o Senhor é o Deus que está com eles para sempre. Meu Deus, segura cada um nas tuas mãos. Eu abençoo a vida dos meus amados, Pai, cubra-os com teu sangue. Eu quero declarar um novo tempo, eu quero declarar um tempo de conquista, eu quero declarar um tempo de vitória. Meu Deus, o Senhor é o Deus que frustra as maquinações dos astutos, para que os seus planos não sejam levados a efeito. Então, Senhor, eu quero declarar sobre a vida do meu irmão e da minha irmã aquilo que o inimigo intentou com o dia mau, para parar, para, Senhor, fazer o meu irmão voltar, para tentar achar algum culpado. Eu quero declarar, Deus, em nome de Jesus, que não deu certo. Eu quero declarar, Senhor, que o meu irmão vai avançar, ele vai aproveitar os ventos contrários, ele vai ajustar as velas e ele vai navegar por territórios nunca antes navegados, no território de fé, uma fé fresca, uma fé nova, uma fé genuína no Senhor. E eu te adoro pelos milagres, Deus, que o Senhor vai fazer vir nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, porque é no tempo da crise que o Senhor se manifesta com os maiores milagres. Meu Deus, eu quero declarar mais uma vez esse tempo na vida dos meus filhos, na vida daqueles que estão me ouvindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Meu amado, que bom poder falar com você. Olha só, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê, mas durante esse período a gente vai fazendo essas reflexões, e nós estamos ligados em oração, nós estamos ligados em Deus, nós estamos ligados na palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que haja paz na sua vida, que haja alegria no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Se porventura você está passando um tempo difícil na sua família, eu declaro paz na sua casa. Se você está passando um tempo difícil, sabe, no seu aspecto físico, no seu corpo, com problemas, com dificuldades, eu profetizo cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Se você está passando por um tempo de dificuldade financeira, eu quero profetizar que o Deus que supre as nossas necessidades suprirá as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus em nome de Jesus.